Imagina só ter acesso a um guia de milhares de anos sobre a arte de viver bem. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que se propõe a ser exatamente isso, o livro de Provérbios. Pensa nisso por um instante. E se existisse mesmo um manual prático para a gente conseguir navegar as complicações do dia a dia, sabe? Para tomar as decisões certas e construir um futuro mais sólido. Então, a grande sacada é que essa ideia não é nada nova. Há uns 3.000 anos, uma coleção de ensinamentos surgiu com essa exata proposta: ser um guia para desenvolver a habilidade de viver. E a estrutura do livro é super pessoal. Sabe, como se fosse um pai passando para o filho os conselhos mais importantes, aqueles que realmente fazem a diferença para ter uma vida boa, justa e íntegra. E aqui a gente precisa parar um pouco, porque a palavra sabedoria é a chave de tudo. Não estamos falando de QI, de ser um gênio ou de acumular fatos. No contexto desse livro, sabedoria é uma habilidade prática, quase uma arte. A arte de viver de um jeito justo e correto. E aí a gente chega na base, no alicerce de tudo. O ponto de partida, segundo o livro, é ter uma atitude de respeito, de reverência por algo maior. O texto chama isso de temor a Javé, Javé sendo o nome para Deus usado aqui, e coloca isso em oposição direta à atitude de quem simplesmente ignora qualquer tipo de instrução. É a partir daqui que a coisa fica bem interessante. A obra nos coloca numa espécie de encruzilhada, onde duas figuras, duas vozes femininas estão nos chamando. É uma escolha fundamental. De um lado, a gente tem a senhora Sabedoria, e a abordagem dela, olha, é pública. Ela não fica escondida, ela grita nas praças, nas encruzilhadas. O convite dela é aberto para todo mundo, sem segredos, oferecendo orientação para quem quiser ouvir. Em total contraste, do outro lado da rua está a senhora Insensatez. A voz dela é diferente, é um sussurro, é sedutor, acontece no escuro. Ela não oferece sabedoria em praça pública, mas sim prazeres secretos, imediatos, longe de todo mundo. Fica bem claro, então, que são dois convites que levam para dois destinos radicalmente diferentes. De um lado, a sabedoria está prometendo um futuro, entendimento, vida. Do outro, a insensatez acena com aquele prazer momentâneo que, segundo o texto, acaba em ruína. Ok, então vamos ver isso na prática. O que é que significa seguir esse caminho da sabedoria? Quais são as atitudes, os comportamentos de quem ouve esse chamado? Os traços da pessoa sábia são bem claros. Ela não se acha a dona da verdade. Muito pelo contrário, ela ouve e aceita quando a corrigem. É uma pessoa humilde, não arrogante. A fala dela é cuidadosa, honesta, o trabalho é diligente e, talvez o mais importante, ela reconhece que não sabe de tudo. E olha que imagem poderosa para falar sobre o peso das palavras. A comunicação de quem é sábio é descrita como uma fonte de vida. Pensa nisso, algo que nutre, que constrói. Isso mostra o impacto gigantesco que a nossa fala pode ter. E o benefício final de seguir a sabedoria é comparado a encontrar a árvore da vida. Isso é um símbolo de estabilidade, de vitalidade, de uma felicidade que dura. É a promessa de uma vida com raízes fortes, sabe, que dá bons frutos. Certo. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da encruzilhada. Vamos ver como o texto descreve o caminho oposto, o caminho da insensatez e o que vem junto com ele. Para falar sobre falta de diligência, o livro usa uma analogia muito clara, a da formiga. A formiguinha, que trabalha sem parar e se prepara para o futuro, é o modelo de sabedoria. Já a pessoa preguiçosa, que só quer saber do conforto imediato, bem, ela acaba sendo surpreendida pela necessidade quando menos espera. E para ser ainda mais específico, o capítulo 6 chega a listar os comportamentos que marcam esse caminho. Entre eles estão a arrogância, a mentira e, principalmente, a atitude de quem gosta de semear a discórdia entre as pessoas. Lembra daquela ideia da fonte de vida? Pois é, o contraste aqui é brutal, é direto. Enquanto a fala de quem é sábio constrói, a de quem é insensato destrói. E o resultado, segundo o texto, é igualmente destrutivo para quem fala. O destino não podia ser mais diferente. Então, para resumir a ópera, as marcas do insensato são bem claras. A pessoa se considera superior, as palavras são traiçoeiras e, talvez o ponto central, ela se recusa a ouvir e a aprender com os próprios erros. E isso tudo nos leva à conclusão lógica do livro, né? Cada caminho, cada conjunto de escolhas leva a um resultado final que é, bem, inevitável. No fim das contas, os resultados são colocados na mesa. A escolha pela sabedoria leva à segurança, à honra, a uma vida plena.
Já a escolha pela insensatez leva à ruína, à angústia e à vergonha. O texto apresenta isso como a decisão mais importante da vida. E isso tudo nos traz de volta para hoje. O texto pode ter 3.000 anos, mas esses dois chamados, o da sabedoria e o da insensatez, continuam ecoando por toda parte. A pergunta que fica no ar é: no mundo em que a gente vive, qual dessas vozes estamos ouvindo mais alto?